Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Maciel, e hoje eu resolvi trazer um vídeo para contar um pouco como foi a minha história, qual é o meu testemunho, como que eu conheci o Ronildo, meu esposo. Então eu tenho aqui nas minhas mãos um álbum, vou mostrar para vocês direitinho. Ele é um álbum que eu fiz para contar justamente a nossa história, como a gente se conheceu. E assim, foi algo assim de Deus realmente, porque assim, não tinha como, né, a gente se conhecer, porque ele morava no Piauí e eu morava no Ceará. E a gente começou a conversar assim através do Facebook. E eu tive contato com o Facebook no ano de 2012, eu só tinha 12 anos de idade. Eu comecei a usar a plataforma. E aí eu pude conversar com várias pessoas, eu pude conhecer várias pessoas, e ele era amigo de um dos meus amigos em comum. E aí eu mandei solicitação de amizade para ele, e aí a gente já começou a conversar. Só que aí eu acabei me mudando. Eu morava em um interior e fui morar em outro interior. E aconteceu que eu fiquei sem rede social nesse outro lugar que eu fui morar. Então, eu perdi contato com todos os meus amigos, inclusive ele. E nesse período, ele desativou a conta do Facebook, então ele não tinha mais os amigos dele que ele tinha nesse Facebook, ele tinha outros amigos, né? E na verdade, ele não lembrava, assim, meu nome. E aí, quando passou o tempo, aí eu mudei de lugar, desse interior, que eu tava sem internet, eu fui morar em uma cidade. E aí, quando eu fui morar nessa cidade, eu tive contato de novo com a rede social, né? Só que aí eu tava passando por momentos difíceis e tal. Então, eu desativei algumas contas minhas. E aí eu instalei um novo aplicativo, que no caso é o Instagram, né? Então, eu comecei a seguir várias pessoas. E uma delas foi o meu esposo, né? O meu atual esposo. Então, eu comecei a seguir, eu nem sabia que eu estava seguindo ele também. E aí, automaticamente, ele já começou a me seguir e já mandou uma solicitação de amizade, né? Então, a gente já começou a conversar. E aí, só que a gente não lembrava que a gente já conhecia aquela pessoa e tal. E aí a gente conversou, a gente percebeu que, nossa, eu acho que eu já te conheço e tal. Então, a partir daí a gente já viu que a gente já se conhecia, que foi algo assim muito surpreendente, foi coisa assim de Deus mesmo. Só que, assim, a gente foi formando assim uma amizade muito grande, assim, tão grande que a gente conversava todos os dias. Todos os dias nós conversávamos. A partir daí a gente nunca mais parou de conversar. Todos os dias a gente conversava, todos os dias. E a gente passou um bom tempo, pessoal. A gente se reencontrou, acho que foi no ano de 2016, 2017. Vou dar uma olhada aqui só pra conferir. Porque é tanta coisa que a gente acaba esquecendo a data. Foi em 2016 que a gente se reencontrou, tá? A primeira vez que a gente... Detalhe, a gente nunca tinha se visto antes, só conversando por rede social, tá? Então, tem pessoas que têm medo, né, rede social e tal, mas o que você tem que fazer? A gente fazia o quê? A gente pegava e eu mandava contatos de pessoas amigas minhas pra ele conversar com essa pessoa, sabe? Pra ele tirar a dúvida, perguntar assim, me fala sobre a Ana Paula, como ela é, como é o dia dela, como ela se comporta, entendeu? A gente fazia isso pra não ter aquela dúvida um do outro, saber se a pessoa é realmente verdade, se a pessoa é verdadeira, se a pessoa é um fake, ou se a pessoa é uma pessoa assim ruim, né, do mal. Então a gente fazia isso, né, compartilhava amigos, e aí a gente conversava com esses amigos pra saber mais sobre um do outro. E a gente foi construindo uma amizade muito linda. Eu considero ele até hoje um dos meus melhores amigos. Eu sempre contei tudo pra ele. Ele sempre foi muito aberto, sempre contou tudo pra mim.
Então a gente tinha essa amizade, eu vi ele muito como amigo, só que assim, a amizade foi crescendo e ele foi me vendo assim mais do que amiga. E aí eu não conseguia enxergar isso, entendeu? Eu não conseguia enxergar. E eu orava a Deus, falava, Senhor, me mostra a pessoa que é a pessoa certa pra mim. E eu me frustrava muito com relacionamentos que não eram assim, digamos, corretos diante de Deus, que não era a pessoa certa pra mim, entendeu? E aí eu tive em alguns relacionamentos, eu passei até mais de um ano, mesmo depois desse reencontro com ele. E aí acabou que não deu certo. Pra você ver, quando é de Deus, pode passar o tempo que for, mas a hora certa vai chegar. Tudo tem seu tempo. Então, a gente passou esse período e aí passou alguns dias. A gente já tinha se reencontrado uma vez, que foi só uma vez, que foi no final do ano de 2016 ou foi 17, vou conferir aqui. Se vocês quiserem ver um tour pelo meu álbum, eu faço, tá? Foi em dezembro, pessoal, de 2016. 17 parece. Então, é porque eu acho que eu não botei. Nossa, foi a única data que eu não coloquei. Primeira vez que a gente se encontrou, mas foi em dezembro de 2017. Então, aí a gente se reencontrou. Nesse período que a gente se viu a primeira vez, eu estava namorando. Só que foi aquela coisa assim, nossa, muito assim, incrível, sabe? Aquela pessoa que a gente se reconecta mesmo, não só pela internet, mas assim, pessoalmente também. Foi assim, incrível. E aí, então, a gente passou um bom tempo ainda amigos. E aí, depois que eu acabei esse relacionamento, terminou, né? Eu pude abrir os meus olhos, né? Deus fez com que fosse, assim, um momento realmente certo. E aí, eu pude ver que realmente a pessoa certa pra mim era ele, né? Porque eu estava, assim, muito confusa, né? Eu estava muito confusa, não sabia o que eu queria realmente e o que era certo, né? De Deus pra mim, qual o propósito de Deus pra mim. E interessante dizer, o mais importante disso, que eu não conseguia ver bem claro, porque antes de eu sair do local onde eu morava no interior, no ano de 2012, que foi antes mesmo de eu começar a conversar com ele, Deus usou uma profeta, né, para falar para mim que eu iria me mudar, nós iríamos se mudar, eu e minha família, e eu ia morar em muitos lugares. E Deus ia usar muitas pessoas para nos ajudar, me ajudar também. Eu não ia precisar comprar. Deus ia usar pessoas para providenciar, para nos dar aquilo que a gente precisava. E foi exatamente isso que aconteceu. Só que além disso que ela ter falado, ela falou que eu ia conhecer uma pessoa. Nessa época eu morava no Piauí, eu morava no interior. E aí eu conheci uma pessoa, e aí depois eu ainda ia voltar para cá, que quer dizer o Piauí. Então eu me mudei realmente, eu fui pro Ceará, eu me mudei 4 vezes, eu morei em 4 lugares diferentes, estudei em muitas escolas, conheci muitas pessoas, né? Mas Deus tinha um propósito, e o propósito dele era eu conhecer uma pessoa do Piauí para me vir morar no Piauí. E foi justamente isso que aconteceu, exatamente como Deus prometeu, Ele cumpriu na minha vida. O que eu quero falar para você através desse vídeo é que não importa o tempo, não importa o tempo que passe, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Deus, assim, Ele trabalha assim com detalhes, Ele capricha, Ele não entrega nada por metade, entendeu? Ele capricha de uma maneira tão incrível que não dá nem para descrever.
que quando você recebe o que você tanto pediu a Deus, que Ele te prometeu, você fica assim, incrédulo, meu Deus, como pode? Chegou no momento certo. Você não se apresse, tá? Não se apresse. Não gaste seu tempo com coisas desnecessárias, com pessoas desnecessárias, com pessoas que não são de Deus. Então, é isso. Se você quer saber mais sobre o que aconteceu depois, como que a gente veio realmente começar a namorar, como foi ele na minha casa a primeira vez, eu vou fazer um vídeo. Esse foi apenas o vídeo do Dia dos Namorados para você que ainda tá solteiro, ou para você que tá namorando, para você que tá noivo, para qualquer um que se identifica. Eu quero pedir para você curtir esse vídeo, por favor, compartilhar com alguém que tem esperanças, né? Alguém que tá passando por um momento aí e quer ouvir um testemunho. Então é isso. A gente tinha tudo para nunca se encontrar. A gente tinha tudo para nunca se ver, não saber nada um do outro, para nunca se conhecer na vida. E Deus proporcionou momentos certos para que isso acontecesse. Então não perca a fé. Um beijo.